Olá pessoal, eu sou a Daniele do Ateliê Toda Mimosa e hoje nós vamos fazer esta nécessaire. Olha só que linda! E aí, com a mesma medida, nós vamos ver que é possível fazer dois modelos diferentes, somente alterando a caixinha de leite, a medida da caixinha de leite. Vocês vão ver durante a aula. E aí, ó, vocês vão poder escolher qual modelo vão querer fazer aí no ateliê de vocês. Essa daqui, que tem a alcinha, que é mais altinha, ou essa outra aqui, ó. A mesma medida e duas possibilidades para vocês aí. Espero que vocês gostem da aula, então vamos agora lá para o passo a passo. Então, para fazer a nossa nécessaire, nós vamos precisar, para o corpo dela, cortar a medida de 30 centímetros de altura por 25 de largura. Então, 30 por 25, nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Aqui eu tô usando a manta R2, mas se vocês preferirem, podem usar a manta R1 também. E para o forro da nossa nécessaire, nós vamos precisar da mesma medida aqui, ó, de 30 por 25. Só que aí eu cortei ao meio. Então, ficaram dois pedaços medindo 25 de largura por 15 de altura. Então, duas vezes no tecido de forro. Nós vamos precisar de um zíper de aproximadamente 30 centímetros, um cursor. Para fazer os nossos tirantes, nós vamos precisar cortar dois pedaços de tecido medindo 7 de altura por 8 de largura. 7 por 8, duas vezes. E tem a opção de fazermos a alcinha. Então, para a alcinha dessa nécessaire, nós vamos cortar a medida de 25 de altura, 25 por 8 de largura. Então, 25 por 8. Então, nós vamos começar fazendo os tirantes. Então, nós vamos pegar aqueles dois pedacinhos de tecido, medindo 7 por 8. Podemos ir ao ferro, dobrar ao meio e depois encontrar as extremidades nesse vinco que foi formado aqui no meio, ó. Assim. E depois é só dobrar novamente. Nós vamos repetir esse processo no outro e na nossa alcinha de mão também, ó. Então, eu fui no ferro, passei ao meio e depois eu vou encontrar as extremidades nesse vinco que foi feito aqui, ó. Aí, se quiser ir ao ferro novamente, passa e depois dobra novamente. E aí, nós vamos na máquina passar uma costura em cada lado. Então, fizemos a nossa alça e os nossos tirantes aqui. Vamos reservar essa parte. E agora, nós vamos pegar o zíper. Eu destaquei o zíper. Agora, eu vou pegar a parte do forro. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar o avesso do nosso zíper no direito do nosso forro. Dessa forma. Prende aí com o clipe. Vamos fazer isso no outro forro. Então, ó, o avesso do zíper no direito do forro. Então, os dentinhos tá pro lado de dentro aqui, ó, do forro. Lembrando que essa é a forma que eu gosto de colocar o zíper, mas se você já tem uma maneira aí de colocar, faça da forma que é mais confortável para vocês. E agora, nós vamos na máquina prender esse zíper, fazer uma costura de segurança. Então, olha, eu já prendi o zíper aqui no nosso forro. Agora, eu vou pegar aquela parte principal, né, o corpo da nossa nécessaire. Eu já prendi aqui a manta ao nosso tecido principal, eu fiz um trabalho aqui. Vocês fiquem à vontade, né, pode fazer um matelassé, um quilt livre, né, e eu fiz esses risquinhos aqui, não sei se dá pra vocês verem.
Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso zíper e posicionar o direito aqui do nosso forro com o direito do nosso tecido principal na parte de 20, que mede 25 de largura aqui. Então, vamos prender. Vamos repetir isso no outro lado. E agora, ir na máquina e passar uma costura prendendo esse forro ao nosso tecido principal. Então, já passei a costura, prendi o forro. Agora, nós vamos puxar esse forro. Puxar bem. E passar uma costura de pesponto aqui nessa parte, nas duas partes, né? Aqui também, vamos puxar bem e passar essa costura aqui. Eu fui lá, passei a costura aqui nos dois lados. Agora, nós vamos unir aqui essa parte principal da nossa nécessaire para colocarmos o cursor. Então, como é que eu faço? Ó, eu alinho aqui, né, os dois tecidos. Tirei aqui um pedacinho dos dentes do zíper. E aí, eu venho com o cursor e coloco. Coloco numa parte, depois a parte que eu cortei, eu encaixo e pronto. Passo tudo, tiro o cursor e venho e coloco novamente. E posiciono o cursor aqui no meio. Agora, nós vamos desvirar aqui a nossa nécessaire. Pronto. Vamos puxar os forros para um lado. Alinhar eles. E na máquina, passar uma costura e deixar um espaço aqui, ó, de aproximadamente 10, 11 centímetros, que é o espaço que a gente vai usar para desvirar a nécessaire. Pronto, fui lá, costurei, deixei o espaço aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui, ó, essas duas partes do zíper e ver se elas estão alinhadinhas aqui, ó. E aí, depois que a gente verificar que elas estão alinhadas, nós vamos fazer um pique aqui no meio. Faça isso do outro lado também, ó. Então, essas duas pontinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, tem que ficar certinho, pra a nécessaire não ficar torta. Aqui, ó. Essa parte aqui. Então, alinhou, vem aqui, encontra, faz o pique aqui, ó. Tudo bem. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar esse pique que nós fizemos aqui, ó, com o meio do nosso zíper. Dessa forma. Feito isso, prende aqui os lados com clipe ou com um alfinete. Repete esse processo do outro lado. Então, olha, o pique que eu fiz vai encontrar com o meio do zíper. A gente faz isso para a nécessaire não ficar torta.
E aí, a parte do forro, a gente vai puxar aqui. E aí, nós vamos encontrar aquela costura que nós fizemos para fechar aqui o forro, essa costurinha, aqui no meio do zíper também. Do outro lado, ó, aqui tá a parte principal e aqui tá o forro. Então, nós vamos posicionar aquela costurinha bem no meio do zíper aqui, ó. Prende aí também. Faz isso do outro lado. Lembrando, ó, que o forro e a parte principal estão separados, ó. Eu prendi, eu encontrei o meio deles junto ao zíper, mas eles estão separados, tá? Agora, nós vamos pegar aqueles dois tirantes, vamos dobrar ao meio. E aí, ó, a necessaire, nós vamos pegar a necessaire e vamos posicionar esse tirante aqui, ó, junto ao zíper. Então, olha aqui, aqui tá a parte que tá com a manta, a gente puxa e posiciona ele, ó. Essa parte que tá com acabamento, a gente coloca pro lado de dentro. Vê se tá alinhado. Aqui, ó. Verifica se tá bem alinhadinho. Se quiser, pode até encontrar o meio desses tirantes pra posicionar aqui no meio do zíper, pra ficar bem certo. Faz isso. Nesse momento, a gente vai pegar o forro do outro lado, vai posicionar certinho, e aí pega aí um clipe ou um alfinete, prende, vai na máquina e passa uma costura prendendo esse tirante aqui, ó, com o retrocesso no início e retrocesso no final. Aí, nesse momento, a gente pode prender aqui, ó, a parte que tá com a manta e a parte aqui que tá com o forro. Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Nós vamos repetir esse processo dos dois lados. Então, eu fui lá e prendi aqui, ó. Então, nessa parte aqui, ó, ficou... O forro também ficou preso aqui do outro lado. Vou fazer isso desse outro lado também. Pronto, já prendi. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar aqui, ó, só a parte que tá com a manta. Então, puxa o forro para um lado, a parte da manta que tá pro outro. E vamos passar uma costura aqui até chegar aonde nós prendemos aqui o nosso tirante. Retrocesso no início e retrocesso no final. Cuidado para não prender o forro do outro lado, ó. Passei a costura. Aí, vou fazer isso do outro lado da manta, então, vou puxar aqui o meu forro. Fiz. Aí, agora, nós vamos puxar aqui a manta e passar a costura no forro. Fiz. Aqui, ó, vocês percebem que ficou um espacinho sem costurar, né? Eu fiz isso porque corri o risco de eu prender aqui as duas partes na hora errada. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que sobrar esse espacinho, vou fazer aqui do outro lado, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra tampar ele. Pronto, ó. E aí, o que a gente faz? A gente puxa e aí passa uma costurinha aqui, ó. Né, uma outra costurinha aqui, e aí vai ficar tudo fechadinho. Passei uma outra costura e fechei.
Agora eu vou tirar esse excesso de zíper. Lembrando que toda vez que vocês forem tirar o excesso de zíper, selem, tá? Porque o zíper com o tempo ele desfia. E assim, eu sempre deixo um pedacinho de zíper por segurança, né? Eu nunca corto bem alinhado aqui, não. E agora, nós vamos fazer as marcações para as caixinhas de leite. E o que acontece? Nós temos duas opções para fazer com essa medida de necessaire. Essa daqui, ó, eu fiz com a medida de caixinha de leite de 2 centímetros, 2 por 2. Mas nessa daqui eu vou fazer com 3, para vocês verem a diferença, como que fica diferente o modelo. Então é bem bacana, porque aí vocês podem variar. Então essa daqui, ó, eu fiz 2 com 2, a caixinha de leite 2 por 2. Como é que eu faço essa caixinha? Então aqui, ó, uma explicação rápida para quem não sabe. A partir dessa costura que nós fizemos, prendendo aqui a parte principal, a partir dessa costura, nós vamos pegar a nossa régua e vamos fazer a caixinha de leite de 2 por 2. Então, vai ter 2 pra cá, 2 pra cá, a partir dessa costura que foi feita aqui. 2 por 2. 2 por 2, se vocês quiserem, nesse modelo aqui, ó. Eu já ia fazer errado. Eu vou querer 3 por 3 aqui, ó. Então, eu vou posicionar 3. Aí, vocês vão ver como que fica diferente. Vou fazer isso nos 4 lados. Aqui, ó, 3 por 3. Então, ó, tem 3 pra cá, 3 pra cá. Lembrando que desse lado de cá, ó, é a partir daquela costura que nós fizemos. Então, eu vou fazer isso nos 4 lados aqui que tem a manta e vou fazer também no nosso forro. Então, eu fui lá, ó, fiz as caixinhas de leite aqui, ó, desenhei, né, as medidas aqui, ó, ficou 3 por 3. Fiz isso no outro lado também, ó. Tá? E aí, como é que eu faço? Antes de eu cortar aqui essa caixinha de leite, o que eu tenho o hábito de fazer? Eu venho aqui, ó, rente... Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês dessa forma, ó. Eu venho aqui, ó, rente a marcação que nós fizemos aqui, ó, e faço um retrocesso. Por que eu faço isso? Porque aí, na hora que eu for cortar, isso aqui não vai ficar abrindo. Então, eu faço isso nos quatro lados do tecido que tem a manta. Aqui, ó, na parte do forro, eu não corto, que é opcional. Se vocês quiserem cortar, podem cortar. Então, o que eu faço? Eu abro aqui, ó, né, o zíper da necessaire. E aí, eu puxo aqui o meu forro, sim, dessa forma, ó. Como que fica. E passo uma costura aqui, bem nesse risco que eu fiz. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, mais certinho, podem fazer a caixinha de leite aqui do outro lado do forro também, desenhar, fazer as medidas, né, 3 por 3, para ficar bem certinho. Ou então, vocês podem puxar aí, ó, o forro, aqui, ó, o forro tá aqui. Vocês puxem assim, pra ficar certinho. E aí, pode vir com uma régua e fazer um risco aqui, ó. E aí, não tem necessidade de cortar esse excesso aqui, ó. Eu não vejo necessidade. Mas, se vocês quiserem, podem tirar o excesso. Então, olha só. Eu fui lá, fiz aquele retrocesso que eu falei pra vocês. Tirei aqui, ó, fiz o corte da parte que tem a manta. E agora eu vou começar fechando o meu forro. Então, eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu vou puxar aqui, puxa essa abinha para um lado, e o lado que você puxar, você repete igualzinho nos outros lados
do forro. Vou pegar o outro lado aqui, ó. E vou passar a costura aqui. Então, olha só como que tá ficando. Pronto, fiz aqui, ó. Aí agora, nós vamos pegar a parte que tá com a manta, abre ela assim. Deixa bem alinhadinho. Prende. Aqui. Dessa forma. Então, olha lá, fechei aqui. Ó. Fechei do outro lado também. E aqui, ó. A gente abrindo aqui. Ó, o meu zíper, meu cursor, né, tá fechando nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui, ó, fechando assim. Então, eu vou colocar a minha alcinha aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A gente alinha, igual a gente fez do outro lado. E aí, a gente pega aqui, ó, a alça, coloca ela aqui, ó. Ó, posiciona o lado que tá a costura direita, ó. Posiciona assim. Puxa do outro lado. Ai, deixa eu abrir aqui que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Pronto. E aí, ó. Na hora de fechar, posiciona essa alcinha bem no meio aqui, ó. Nessa costura aqui, ó. Posiciona. E aí, prende. Faz isso do outro lado. Vê se a alça não tá enrolada, não tá torta lá do lado de dentro. Posiciona. Prende com o alfinete. E vai na máquina e passa a costura. Então, fui lá, prendi. Olha só como ficou. Deixa eu tirar essas linhas aqui. E agora, nós vamos desvirar. Gente, essa necessaire, ela fica muito fofa, muito fofa. Ai, que fofura que ela fica. E aí, o que a gente vai fazer? Vai puxar aqui, ó, a parte do forro e fechar aquele espaço que nós deixamos para desvirar. Vocês podem fazer com pontinho à mão ou então ir na máquina. Eu costumo fazer na máquina. Então, olha lá, fechei. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que é importante a gente deixar bem alinhado, né? Antes, naquele momento lá que a gente joga o forro para um lado, joga o tecido principal para o outro e posiciona o meio do forro. Para acontecer isso, ó, para a costura do forro ficar alinhada com o meio do zíper. E aí fica um acabamento
perfeito na parte de dentro da nossa necessaire. Agora, deixa eu deixar ela aqui pra vocês verem. Ai, olha só como que ela fica bonitinha. Olha só que gracinha. Deixa eu pegar a outra. Olha aqui. Então, olha só, é a mesma medida, mas aí mudando a caixinha de leite, né? A medida da caixinha de leite, você tem dois modelinhos diferentes. Olha só, essa daqui com a alcinha. Ai, gente, é muito linda, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu respondo depois. Se fizerem, marca o Ateliê Toda Mimosa lá no Instagram para eu poder ver, para eu poder repostar o trabalho de vocês. E é isso. Muito obrigada por terem assistido a aula e até a próxima aula.